Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar ouvindo essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, mas eu creio que vem direto do coração do Senhor, direto do trono dele. Ele já ministrou essa palavra no meu coração durante essa semana. E como a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu ouvi essa palavra e essa palavra veio assim com um impacto muito grande no meu coração, uma palavra já bem conhecida nossa. E se nós não lermos a Bíblia, nós não temos como ativar a nossa fé, porque muitas vezes o desânimo vem, muitas vezes a vontade de desistir, ela é grande. Às vezes o nosso amor, a nossa fé se esfria, mas quando nós estamos constantemente ouvindo e buscando a palavra do Senhor, essa fé é ativada. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu li essa palavra e quando eu estou me sentindo assim, desanimada, eu venho para a palavra do Senhor e ela renova a minha fé e a minha força. E eu quero convidar a você, queridos, a fazer isso sempre. Não desistam, principalmente da palavra do Senhor, porque é ela que ativa a nossa fé. A Bíblia, ela é um manual de vida. Além dela ser um livro espiritual, que a gente lê na presença do autor, que fez essa palavra, ela é um manual de vida. Ela conduz a gente ao caminho certo, ela conduz a gente a agir da forma certa, obedecendo os caminhos do Senhor, os seus mandamentos. E como a palavra de Deus diz, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então, se nós dizemos que amamos ao Senhor, nós temos que saber quais são os mandamentos do Senhor, quais são as orientações do Senhor para a nossa vida. Porque se a gente anda nessa orientação, a vontade dele é perfeita, boa e agradável sobre a nossa vida. Então, a gente nunca vai errar se a gente seguir o que a palavra de Deus diz. Pelo contrário, nós estaremos sendo abençoados e vamos também abençoar outras pessoas a frutificar e a andar nos caminhos do Senhor. E a sermos felizes e termos paz, mesmo quando tudo parece ser muito difícil. Então vamos à palavra de hoje. E a palavra de hoje está em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Amém? Essa palavra o Senhor direcionou a Salomão quando ele construiu o templo. E na noite seguinte, ou na mesma noite, ele apareceu a Salomão e deu essa palavra para ele. E é uma palavra tão poderosa. E é uma palavra que nos dá tanta esperança. E eu quero tentar ler parte por parte para a gente aprender da palavra do Senhor. Então, o primeiro versículo de 14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quanta coisa tem aqui nesse pequeno texto. Quão rico ele é. Então ele diz: se o seu povo que se chama pelo meu nome, nós que chamamos o Senhor de nosso Senhor, se nós nos convertermos dos nossos caminhos, dos caminhos maus, das coisas que achamos que estamos certos, mas às vezes não agrada aos olhos do Senhor. Em Provérbios o Senhor diz: às vezes os caminhos que o homem faz, eu estou dizendo das minhas palavras, né? Mas é praticamente isso. Às vezes os caminhos que nós escolhemos, que nós fazemos, é bom aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor não, e isso leva à morte.
Então, nós temos que constantemente estar, Senhor, há algo que eu preciso me converter. Há algo que eu preciso me arrepender, Senhor, que não está agradando aos seus olhos. E eu já fiz algumas vezes essa pergunta ao Senhor. E é impressionante a resposta que Ele traz ao nosso coração. E Ele realmente traz. E a gente fica assim, meu Deus, eu não sabia que eu estava andando nesse caminho, que eu precisava perdoar, que eu precisava me arrepender, que eu precisava agir de outra forma. E é tão edificante e tão poderosa a resposta que Ele traz. E a gente vê que a gente não estava fazendo da forma certa e Ele nos direciona. Porque o desejo do Senhor, o desejo do Pai, não é nos castigar. O desejo dele é nos perdoar. Ele tem o prazer de nos perdoar. Ele deu o seu Filho por amor a nós. Então, é o desejo dele. Então, que a gente possa colocar em oração: Senhor, eu preciso me arrepender de algo que eu nem consigo perceber. Me mostra, Senhor. E assim a gente consegue andar nesses caminhos de Deus, nos caminhos do Pai. E Ele é tão bom, Ele é um Pai tão bom, que no texto ele diz assim, que há uma promessa. Esse texto tem promessas para a nossa vida. Que ele diz: se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é uma promessa. Se nós nos convertermos, se nós tomarmos a decisão de nos arrepender, de nos converter aos caminhos do Senhor, nós primeiro temos que tomar o primeiro passo. Nós temos que dar o primeiro passo de querer aprender, de querer nos arrepender, de querer ouvir do Senhor o que nós precisamos mudar. E Ele vem e nos perdoa e sara a nossa terra, a nossa casa, a nossa mente, o nosso coração. Ele traz o alimento, Ele traz a cura, Ele traz a alegria, Ele traz o renovo. Ele traz o bom, o perfeito e o agradável para a nossa vida. Quando nós obedecemos os seus mandamentos. Quando nós nos permitimos nos arrepender e andar nos seus caminhos. E ele diz mais: os meus olhos estarão abertos, no 15, e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Neste lugar que ele diz aqui, nesse texto, é o templo que Salomão construiu. Hoje, esse templo somos nós mesmos. Então, se a gente fizer o que o Senhor diz, os olhos dele estarão sempre abertos e os ouvidos atentos às nossas orações. Olha que coisa poderosa, que coisa linda. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. E é o prazer que Ele tem em ouvir as nossas orações, em estar com os olhos atentos à nossa vida, à nossa casa, à nossa família. Esse texto é rico em promessas. E no 16, para finalizar, ele diz: porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu corpo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi. Aí eu dei uma continuada. E é exatamente isso. Ele nos dá muitas promessas. E eu não tinha lido esse texto, eu não tinha lido essa parte para vocês, mas lendo: se você andar diante de mim, como fez seu pai Davi. Como a gente sabe, Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele pecou muito, mas ele teve um grande triunfo, que era se arrepender. Davi, ele se arrependia com um coração sincero, e o Senhor o perdoava. E o Senhor via. E ele aceitava também, muitas vezes, o juízo do Senhor, porque ele sabia quem Deus era. Amém? Então, queridos, que vocês possam ter essa palavra no seu coração hoje, que vocês possam ver e ler esse texto em 2 Crônicas 7:14. Que vocês possam ter esse texto ministrando no coração de vocês essa semana, para que a gente possa entender que o prazer do Senhor é nos perdoar, mas que a gente venha se arrepender dos nossos erros, andar nos seus mandamentos, que Ele vai ouvir nossas orações, porque Ele vai estar sempre com a gente, cuidando da gente. Que o prazer do Senhor é esse, é que a gente ande nos seus
nos seus princípios, nos seus estatutos, mas que a gente possa entender que a gente tem que ser dependente dele, porque ele é um pai bom, ele sabe de todas as coisas, ele já viu além do que a gente viu. Então que a gente possa ter a palavra do Senhor sempre, como diz o texto bíblico, na tábua do nosso coração. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigada porque podemos voltar aqui, Senhor. E ainda temos esse tempo para nos arrependermos, Pai. Voltar e receber o seu perdão, Senhor. Obrigada porque podemos, Pai, ainda ter esse prazer, Pai, de receber esse seu amor. Receber, Pai, esse seu cuidado, Pai. Obrigado pelas suas promessas bíblicas, Senhor, sobre as nossas vidas. Que a gente possa colocar essas promessas no nosso coração. Fortifica, Senhor, a minha fé, fortifica a fé do meu irmão, Pai, que está ouvindo essa mensagem. Fortifica, Senhor, restaura, Pai, a fé. Restaura, Pai, a mente, restaura a identidade em Ti, Senhor. Que a gente venha entender quem o Senhor realmente é. Obrigada, Pai, por ter dado o seu Filho, Pai, em sacrifício. Obrigada, Pai, porque o Teu Espírito vive em nós, Senhor. Ah, Pai, obrigada, Senhor. Nós só desejamos Te agradecer, porque o Senhor é um Deus bom. Que essa palavra venha edificar o coração de cada pessoa que for ouvir essa palavra. Guarda a vida de cada um, Pai, derramando sobre cada pessoa o Teu Espírito, derramando sobre cada pessoa o Seu amor, a Sua unção e o Seu poder e o Seu Espírito de equilíbrio, Pai. Derrama sobre nós o Espírito de equilíbrio, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, querido. Que você tenha uma boa semana, abençoada pelo Senhor e cheio da presença dEle. Em nome de Jesus. Amém.